Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos iniciar aqui a nossa aula de hoje. Depois que eu já tinha colocado os slides no grupo, em PDF, eu percebi que o segundo slide estava igual ao da aula de ontem ainda, né? Aquele slide falando saúde, já que o tema da aula de ontem era saúde, né? Mas na realidade o conteúdo da aula de hoje é sobre comida. Então só tem aquele slide a mais lá no PDF de vocês, mas saiba que a aula não tem absolutamente nada a ver. Né? Se você vê o conteúdo da aula, você vê que não tem nada a ver com essa parte de saúde. A gente vai falar hoje sobre comida. Então, prato principal, sobremesa, etc. Tá? A gente começa a aula com appetizer. 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 Appetizer, que significa aperitivo em inglês, tá? Então posso dizer, por exemplo, que o aperitivo é gostoso ou o aperitivo está gostoso. The appetizer is tasty. The appetizer is tasty. The appetizer is tasty. The appetizer is tasty. Tá? O aperitivo é gostoso, o aperitivo está gostoso. The appetizer is tasty. Por outro lado, se eu quero dizer que o aperitivo não é gostoso, não é apetitoso, ou seja, contrário de tasty, eu digo unappetizing. 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 Perceba que o appetizer é com R, né? Aperitivo, appetizer. Já esse que significa não apetitoso, para dizer que algo não é gostoso, é unappetizing. 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 Tá? Então, por exemplo, o aperitivo não é apetitoso, não é gostoso, não está gostoso. The appetizer is unappetizing. The appetizer is unappetizing. The appetizer is unappetizing. Tá? O aperitivo não está gostoso. The appetizer is big. The appetizer is big. Ou seja, o aperitivo é grande, tá? The appetizer is ham. Ham é presunto. The appetizer is ham. The appetizer is ham. Se fosse queijo o aperitivo, eu diria the appetizer is cheese. The appetizer is cheese. The appetizer is cheese. Por outro lado, se fosse salame, salame em inglês é salami. 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 Então, por exemplo, o aperitivo é salame. The appetizer is salami. The appetizer is salami. Tá? O aperitivo é salame. Se eu quisesse dizer que o aperitivo está indisponível, eu diria the appetizer is unavailable. The appetizer is unavailable. The appetizer is unavailable. Está indisponível. Se eu quisesse dizer que está disponível, eu diria the appetizer is available. The appetizer is available. The appetizer is available. Está disponível. Se eu quero dizer que o aperitivo acabou, eu digo the appetizer ran out. The appetizer ran out. The appetizer ran out. Ou seja, o aperitivo acabou. Essa pronúncia dessas duas palavras finais é ran out. Ran out. Ran out. Ran out. The appetizer ran out. Ou seja, o aperitivo acabou. Então, se você quer falar, por exemplo, que o sorvete acabou, você pode dizer the ice cream ran out. Ou o bolo acabou, the cake ran out. Ou a pizza acabou, pizza ran out.
né? Você fala o nome do alimento e logo em seguida o ran out, tá? Na continuidade da nossa aula, nós temos... Opa, virou aqui. Nós temos o entree, que significa entrada, tá? Entree, 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 que significa entrada. Entree, tá? Entree. Eu sei que a pronúncia pode ser um pouquinho diferente, a escrita ser um pouco estranha, né, por ser com esses dois Es, mas é assim mesmo, tá? Entree, tá? Entree, tá? Então, por exemplo, a entrada é uma comida brasileira. The entree is a Brazilian food. The entree is a Brazilian food. The entree is a Brazilian food. Ou seja, a entrada é uma comida brasileira. Por que comida brasileira é Brazilian food? Porque em inglês o adjetivo vem antes do substantivo quando não tem verbo entre eles, né? A gente inverte, como a gente já viu várias vezes. The entree is expensive, né? Ou seja, a entrada é cara, né? Custa cara. The entree is expensive. The entree is expensive. The entree is expensive. A entrada é cara. Só quero dizer que agora que a entrada é barata, eu digo the entree is cheap. Né? Expensive é caro, cheap é barato. The entree is cheap. The entree is cheap. The entree is cheap. The entree is cheap, tá? The entree. The entree. The entree is cheap. A entrada é barata. Tudo bem? Se eu quero falar, por exemplo, no restaurante que eu quero uma entrada, eu digo I would like an entree, please. Né? Esse an, né, o an, porque lembre-se que quando a gente vai dizer um ou uma para uma palavra que começa com vogal, a, e, i, o, u, a gente fala an em vez do a, né? Então, an ice cream, an elephant, an umbrella, an entree, tá? Sempre que a palavra começar com a, e, i, o, u, você não vai dizer a para um ou uma, você vai dizer an, esse an, né? Então, eu gostaria de uma entrada, por favor. I would like an entree, please. I would like an entree, please. I would like an entree, please. Então, esse I would like você vai utilizar para fazer pedidos em restaurantes. Então, por exemplo, eu gostaria de um bolo, por favor. I would like a cake, please. Eu gostaria de um sorvete, por favor. I would like an ice cream, please. Ou eu gostaria de uma pizza, por favor. I would like a pizza, please. Né? Eu gostaria de uma pizza, por favor. Então, depois, né, para você praticar mais, no final da aula, pega lá o PDF, vem nesse slide aqui e fica treinando, substitui esse an entree por qualquer outro alimento. Porque se você, nessa frase, I would like an entree, please, se você substituir esse an entree pelo nome de qualquer outra comida, outro prato, fica certinho a pergunta para você pedir. Para você pedir para alguém, né? Você vai pedir para um garçom, você vai lá no restaurante, num balcão, pede, né? Então, para você pedir, você fala isso. I would like o nome da comida, please, né? Eu gostaria de tal comida, por favor. Tá? E aqui eu coloquei esse slide bem interessante para vocês não confundirem o entrada de comida de entrada de algum lugar. Esse entree, ele é entrada, mas é entrada de comida, né? Então, a gente tem a entrada, a gente tem prato principal, a gente tem aperitivo, tem sobremesa, né? Então, entree é entrada nesse sentido. Agora, se você quer falar entrada de algum lugar, por exemplo, entrada de um shopping, entrada de um aeroporto, entrada de uma academia, entrada de um cinema, de um teatro, aí não vai ser entree, vai ser entrance. Entrance.
Entrance, tá? Tô colocando aqui a título de curiosidade. Entrance, né? Então é muito comum você ver, né, você ler em cima de portas escrito entrance, né, que significa entrada, né, entrada do lugar, entrada do cinema, entrada do shopping. Entrance significa entrada, mas entrada de um lugar, não entrada de comida. Essa entrada de comida é exclusivamente entree. Tudo bem? Não confunda isso. Então, entree, que é entrada, e appetizer, que é aperitivo. Agora nós temos o prato principal, que é main course. Main course. Main course. Main course. Main course. Main course. Tá? Prato principal. Main course. Tá? Então, por exemplo, o prato principal é gostoso ou está gostoso, né? The main course is tasty. The main course is tasty. The main course is tasty. Tá? O prato principal está gostoso. Se eu quero dizer por outro lado que não está gostoso, unappetizing, como nós já vimos anteriormente, né? Então, o prato principal não é gostoso ou não está gostoso, eu digo the main course is unappetizing. 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 Tá? Não é gostoso, não é apetitoso. Aqui é a mesma coisa. Você quer falar que tal alimento, tal prato não é gostoso, você vai substituir esse main course pelo nome do prato. Então, o sorvete não é gostoso. The ice cream is unappetizing. A pizza não está gostosa. Pizza is unappetizing. Assim por diante. Tá? Mesma coisa para o tasty. Você quer dizer que tal comida é boa? Como, sorvete é bom. Sorvete é gostoso. Ice cream is tasty. A pizza é boa. Pizza is tasty. Tá? The main course ran out, ou seja, acabou. A gente já viu esse exemplo com o aperitivo também. Você quer falar que tal prato acabou, tal comida acabou, você fala ran out, tá? Você até poderia usar o is over para dizer que acabou ao invés do ran out. Porém, é mais comum que se utilize o ran out para se referir a quando uma comida acaba. Então, the main course ran out significa o prato principal acabou. The main course ran out. The main course ran out. The main course ran out. Tá? O prato principal acabou. Ran out. Eu quero falar que a pizza acabou. Pizza ran out. O sorvete acabou. Ice cream ran out. O bolo acabou. Cake ran out. Né? The main course is ready. The main course is ready. The main course is ready. Ou seja, o prato principal está pronto. The main course is ready. The main course is ready. Está pronto. The main course is taking longer. The main course is taking longer. The main course is taking longer, ou seja, o prato principal está demorando. Sempre que você quiser falar que algum prato está demorando para sair em inglês, você fala esse is taking longer, tá? Então, por exemplo, a pizza está demorando, né? Então, pizza is taking longer. O sorvete está demorando, ice cream is taking longer. O bolo está demorando, cake is taking longer. Se você quer falar que o churrasco está demorando, barbecue is taking longer. Né? O prato principal está demorando, the main course is taking longer. The main course is taking longer. Se eu quisesse dizer que o aperitivo está demorando, the appetizer is taking longer. E, por outro lado, se eu quisesse dizer que a entrada está demorando, aí, the entree is taking longer. The entree is taking longer.
The entree is taking longer. Tá? A entrada está demorando. Tá? The main course is small. A gente viu anteriormente um exemplo com big, que é grande, tem small, que é pequeno. The main course is small. The main course is small. The main course is small. Tá? Ou seja, o prato principal é pequeno. The main course is small. Tá? The main course is for two. The main course is for two. The main course is for two, tá? Ou seja, o prato principal é para dois. The main course is for two, tá? É para dois. The main course is for two. Se fosse para três, the main course is for three. 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 Certo, pessoal? Até aqui da aula, alguma dúvida? Quer que eu volte a explicar alguma coisa? Dar mais exemplos? Na continuidade, nós temos o side dish, que significa acompanhamento. Side dish. Side dish. Side dish. Side dish. Side dish. Side dish. Side dish, tá? Acompanhamento. Side dish. Side dish, tá? Então, por exemplo, the side dish is olive. O acompanhamento é azeitona. The side dish is olive. The side dish is olive. Tá? A gente pode pronunciar de forma mais lenta, side dish, ou a gente pode falar tudo junto. Daí fica side dish, side dish, side dish, side dish. Talvez no seu dia a dia você vai ouvir mais esse side dish.
em vez de side dish. Talvez você escute tudo junto, side dish. E é uma forma correta de se dizer também, tá? The side dish is tasty. The side dish is tasty. The side dish is tasty. É gostoso. Por outro lado, se eu quero dizer que não é gostoso, eu vou utilizar o unappetizing, terceira vez que a gente vê na aula. The side dish is unappetizing. The side dish is unappetizing. The side dish is unappetizing. Ou seja, o acompanhamento não é gostoso, não está apetitoso. Is unappetizing. Se eu quero dizer que o acompanhamento está demorando, eu digo the side dish is taking longer. The side dish is taking longer. The side dish is taking longer, tá? O acompanhamento está demorando, como a gente já tinha visto na aula também. Para dizer que algo está demorando, você diz taking longer. Então, o acompanhamento está demorando. The side dish is taking longer. The side dish is taking longer. Se eu quero dizer que o prato principal está demorando, the main course is taking longer. The main course is taking longer. The main course is taking longer. Se eu quero dizer que o aperitivo está demorando, the appetizer is taking longer. The appetizer is taking longer. Se eu quero dizer que a entrada está demorando, the entree is taking longer. The entree is taking longer. The entree is taking longer. Tá? Lembre-se, né, que side significa lado, tá? Então, acompanhamento é algo que comemos, mas é algo mais secundário, digamos assim, né? Não é o prato principal, né? O acompanhamento é mais uma coisa de lado. E acompanhamento é side dish. E isoladamente a palavra side significa lado. Então, como o acompanhamento remete a algo secundário, que fica mais de lado em relação ao prato principal, né, em segundo plano, acaba sendo algo muito bom para você lembrar. Lembre-se dessa dica sempre, né? Lembre-se que side significa lado. Então, side dish é uma comida mais de lado, ou seja, um acompanhamento. Tudo bem? Na continuidade, né, a gente já viu o appetizer, que é aperitivo, vimos o entree, que é entrada, vimos o main course, que é prato principal, acabamos de ver o side dish, que é aperitivo, e falta a sobremesa, que é dessert. Dessert. Preste atenção na pronúncia, dessert, com 2 S, tá? Tem som de S. Dessert. Dessert, 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 tá? Dessert, sobremesa, tá? O som de S é dessert. Então, eu quero dizer, por exemplo, que a sobremesa é fria, a sobremesa é gelada, caso eu esteja remetendo a um sorvete, eu digo the dessert is cold. The dessert is cold. The dessert is cold. The dessert is cold. Agora, caso eu esteja me referindo a uma sobremesa quente, eu digo the dessert is hot. 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 Tá? A sobremesa é quente ou a sobremesa está quente. The dessert is hot, tá? Ice cream is a dessert. Ice cream is a dessert. Ice cream is a dessert, ou seja, sorvete é uma sobremesa, né? Bolo é uma sobremesa. Bolo também é, né? Cake is a dessert. Cake is a dessert. Cake is a dessert, né? Ou seja, o bolo é uma sobremesa. Então, se eu quero, por exemplo, pedir uma sobremesa no restaurante, eu digo I would like a dessert, please.
Se eu quero pedir um aperitivo, I would like an appetizer, please. Uma entrada, I would like an entree, please. Se eu quero pedir um acompanhamento, né, I would like a side dish, please. Ou eu quero uma sobremesa, por favor. I would like a dessert, please. Se eu quero pedir um sorvete, I would like an ice cream, please. Eu quero um bolo, por favor. I would like a cake, please. E assim por diante. Se eu quero dizer que a sobremesa é gostosa, tem um sabor bom, eu digo the dessert is tasty. The dessert is tasty. The dessert is tasty. Porém, quando eu quero dizer que algo não é gostoso, não tem um sabor legal, eu digo unappetizing. Né? É a quarta vez que vemos isso na aula. The dessert is unappetizing. The dessert is unappetizing. The dessert is unappetizing. Tá? Ou seja, a sobremesa não é apetitosa, não é gostosa. The dessert is unappetizing. Tá? Não confunda dessert com desert. O dessert, como nós estávamos vendo, com 2 S's, né? Dessert. 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 Dessert significa sobremesa. Agora, se você tira um S do dessert, aí fica desert. E desert, com esse som de Z, com um S só, significa deserto. Tá? Então tome cuidado com isso. Dessert, com 2 S, com som de S. Dessert. 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 Dessert, com 2 S, com som de S, é sobremesa. Agora, se a gente tira um S, fica desert, com som de Z. Esse desert, né, com um S só, significa deserto. Então, a pronúncia do primeiro é dessert, 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 dessert. E a segunda palavra é desert, com som de Z. Desert, desert, desert. Desert. Tudo bem? E com isso a gente fecha o conteúdo de hoje, antes da gente partir para as questões, né? Então, appetizer, que é aperitivo, main course, prato principal, side dish, acompanhamento, entree, que é entrada, dessert, que é sobremesa, e desert, né, que é deserto. Mas tem outros conteúdos também para vocês aprofundarem aí depois na aula, que são muito interessantes. O tasty, que é gostoso, o unappetizing, que significa que algo não é gostoso, aquele slide que a gente pede, né? Então, I would like, né? Então, você pode substituir por qualquer outra palavra para você pedir. Então, eu gostaria de uma pizza, por favor. I would like a pizza, please. Eu gostaria de um sorvete, por favor. I would like an ice cream, please. Né? Eu gostaria de um sorvete, por favor. Então você pode voltar naquele slide e ficar treinando ali, né? Falando, e se fosse hambúrguer? I would like an hamburger, please. Né? Pode voltar naquele slide e ficar montando vários exemplos mentais que vai te ajudar muito, tá? Bom, vamos aqui para a primeira questão. Como que eu traduzo sobremesa no deserto? Qual a resposta correta? Sobremesa no deserto. Letra A, desert in the desert. Desert in the desert. Letra B tá errada, porque desert no começo é deserto. Mesma coisa na letra C. E na letra D tá errada, porque tá escrito desert at the desert. E não é at, é in the desert. Letra A, tá? Qual a tradução de o prato principal está demorando? Qual a resposta é aqui?
Resposta correta, letra D de dado. O prato principal, the main course, is taking longer, está demorando. Para dizer que qualquer coisa está demorando, você diz is taking longer. Então, a pizza está demorando, the pizza is taking longer. O hambúrguer está demorando, a hamburger is taking longer. O refrigerante está demorando, soda is taking longer. Né? Letra C está errada porque não é taking long, é taking longer. Letra B está errada porque demorating não existe. E letra A está errada porque taking a bit longing também não existe. Tá? Apenas a letra D de dado. O acompanhamento está gostoso. Como posso dizer isso? Resposta correta, letra C. The side dish is tasty. 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 Tá? Ou seja, o acompanhamento está gostoso, está apetitoso. The side dish is tasty. Letra D de dado está errada, porque unappetizing significa que não é gostoso, que não é apetitoso. Letra B, real taste significa muito gostoso, eu só quero dizer que é gostoso, não muito. E a letra A, our taste está errado, né? Se você quer falar no plural, né? Se você quer falar que os acompanhamentos são gostosos, daí você fala the side dishes. Daí você acrescenta um ES depois do dish. The side dishes. Aí sim, os acompanhamentos são ou os acompanhamentos estão gostosos. The side dishes are tasty. Mas aqui está no singular, side dish. Então teria que ser is tasty, como nós temos corretamente expresso na letra C. Tá? A entrada de comida, né? Está na entrada. Agora fazendo referência à entrada de lugar, né? Qual a resposta certa? Aqui a gente tem que lembrar que entrada de comida é entree. Entrada de lugar, entrada de pessoas, entrada de shopping, restaurante é entrance. Entrance. Logo, a entrada está na entrada, né? A entrada de comida está na entrada do lugar. Obviamente, primeiro vamos falar o entree e depois o entrance, tá? Então, a gente de cara já elimina a letra B e a letra C, né? A letra A diz, the entree is on the entrance. Só que por que está errado aqui? Porque lembre-se que o on significa que algo está sobre alguma coisa. Então, por exemplo, o gato está em cima da mesa, the cat is on the table. O livro está em cima da mesa, the book is on the table. Né? O on sempre indica ali superficialidade, que algo está em cima de outra coisa. Então a letra A não pode ser, porque esse on é para dizer que algo está sobre. Né? Eu não quero dizer que a entrada da comida está, a entrada, né, ali da refeição está em cima da entrada do lugar, não, está lá na entrada. Então não é on, né? Letra B está errada porque the entrance é a entrada de lugar e pode ver pelo enunciado que a entrada, a primeira entrada que é para traduzir é a entrada de comida, que é entree. Então letra B e letra C está errada de cara. Resta a letra D de dado. The entree is at the entrance. The entree is at the entrance. Por que você não fala is in the entrance? Lembre-se que a preposição at, inclusive essa aula de preposição foi a nossa última aula do ano passado. Quem quiser assistir, tá lá no grupo a gravação, tudo certo. Só arrastar para cima as conversas anteriores, tá lá. O at nós utilizamos para nos referirmos a datas específicas, a horas e a lugares específicos. Né? Então, quando eu falo que a entrada, né, a entrada ali da refeição está na entrada do lugar, eu estou me referindo a um lugar específico, está na entrada. Então, at the entrance, tá? The entree is at the entrance, tá? A entrada de comida está na entrada de lugar, tá? Então, aqui eu não uso o in, porque eu estou fazendo referência a um local específico, por isso que eu uso at.
Novamente, se você tem dúvida quando e como usar as preposições, recomendo que você volte na nossa última aula do ano passado. É só você arrastar para cima lá na conversa do grupo, do WhatsApp, que vai estar lá o material, as atividades e também a gravação da aula. Certo, pessoal? Então esse foi aqui o nosso conteúdo de hoje. Alguém quer que eu retome, explicar alguma coisa, dar mais exemplos aqui? Certo, pessoal. Então, vou encerrar a conferência por aqui, tá? Obrigado por participarem hoje. E nós voltamos segunda-feira para dar continuidade aí nos nossos estudos. Certo, pessoal? Bom final de semana para vocês. Bom descanso. Até segunda-feira.